Salve telanautas, tudo bem com vocês? Tamo aí de volta para comentar o terceiro episódio de WandaVision nessa pegada década de 70 aí, valeu? Paz e amor. Tudo de bom, cara. Pra quem ainda não conhece a gente, eu sou o Heitor Teixeira. Essa daqui É a Patrícia Cantuária. Olá. a gente vai dar sequência aí no papo. A gente veio comentando no episódio passado, no vídeo passado do Papo Nerd Sem Censura, a gente falou sobre os 2 primeiros episódios que foram lançados, que na verdade serviram bem como uma introdução para esse universo, com uma roupagem nova. A gente falou muito a respeito disso. Tem uma proposta aí que está abrindo essa quarta fase da Marvel, que eles vão começar a falar sobre realidades diferentes, aquele negócio todo. E eles mergulharam com força aqui nessa série que está estreando esse universo cinematográfico da Marvel no streaming da Disney Plus. Eu imagino aquela mesa de diretoria com o pessoal lá atrás, na época em que eles estavam considerando comprar a Marvel, e eles chegando e falando assim, não, mas veja, vai ser bacana porque os filmes de super-herói estão fazendo bastante sucesso. A gente eventualmente vai acabar querendo ter essas ferramentas para trabalhar, para a gente poder conseguir evoluir aí a nossa cartela de nomes, né, de identidades intelectuais que a gente vai poder usar nos nossos filmes, nas nossas produções. Eu acho que na época eles ainda não estavam se preparando especificamente para essa guerra de streamings, para competir com a Netflix, para competir com a Amazon. Mas eu fico pensando, o cara que chega e fala assim, a Marvel é bacana, mas tem umas coisas meio pesadas aqui de vez em quando, como é que a gente vai fazer? E alguém soltou algo do tipo, a gente pensa nisso depois. Ah, pior deve ter sido a reunião do pessoal quando foram falar do WandaVision, dizendo, então, a gente está pensando aqui que talvez o vilão seja um demônio. Um lugar que trata sempre as coisas de uma forma muito mais fofinha, muito mais pueril. Como é que eles vão embarcar num assunto desses? Como é que a Disney fala sobre demônios? Qual é o jeito certo de se fazer uma coisa dessas? Qual é o jeito família? Não vai ter uma parte sem spoilers, a gente vai tentar manter o papo leve, é um papo de não especialistas. A gente tenta mais ou menos se informar, ver o que a comunidade está falando a respeito desse assunto. E a gente vem aqui para dar exatamente as nossas opiniões a respeito do que está acontecendo. O papo mais amigo que a gente conseguir com vocês, que estão super convidados para colocar as opiniões aqui nos comentários e a gente dá sequência nessa conversa aí. A gente está tratando de uma adaptação, isso sempre vai ter suas diferenças, ainda que eles tivessem a intenção de ser, de certa forma, fiéis. Nem sempre eles conseguem adaptar, então você lutar contra essas expectativas é complicado. Mas eu creio que, dentro dessas diferenças, eles vieram adaptando as coisas que não estão exatamente na mesma ordem que elas acontecem, com o mesmo peso e mesmo grau de detalhe do gibi. Por isso que eles chamam de MCU, que é o Marvel Cinematic Universe, ou Universo Cinematográfico da Marvel, onde ali as coisas têm uma validade própria. Eu penso que, assim, a Marvel está indo muito bem na sua adaptação, ao meu ver, já que não sou a leitora dos quadrinhos, mas eu estou gostando do que eles estão passando, tanto agora nas séries quanto nos filmes. Então eu acho que eles estão indo bem, a gente precisa confiar na intuição deles. Mas eu queria tocar justamente nesse assunto de como é que a Marvel faz para lidar com o assunto do demônio dentro de uma produção ali na Casa do Rato. Não temos essa resposta, mas sabemos que essa história, esse arco de aventura que está sendo colocado aqui é diretamente inspirado no arco de história onde ela tem os filhos gêmeos dela nos quadrinhos, que envolvem diretamente o Mephisto, sim. Aqui, ganhando cores, a gente chega numa roupagem década de 70. Eles colocaram aquelas cores super forçadas, calças bocas de sino, todo o estilo de moda, os veículos, o jeitão, a decoração, aquele negócio todo para situar a gente aqui. O que isso tem a ver? Desde o primeiro episódio, eles têm plantado certos detalhes, certas pistas de que a coisa tem a ver com o tempo. Então a gente vê muito relógio de parede, relógio de pulso, a gente tem essa noção do tempo.
como se o tempo fosse um dos elementos da história que está sendo contada aqui e a história passa rápido. Sim, muito rápido, né? De um episódio para o outro, você salta uma década e a gente vai ver essa velocidade sendo refletida na gestação dela. Eu achei que esse episódio teve um clima mais cômico e mais sinistro ao mesmo tempo. Então, assim, o que é engraçado é mais engraçado, é como se a comédia tivesse ficado menos sutil e mais pastelão, e o que ficou sinistro ficou mais sinistro. Da parte do cômico eu não concordo. Eu achava que tava mais pastelão na década de 50 e 60. Tem humor, mas exatamente por essa parte sinistra da história dela estar ficando mais em evidência nesse capítulo, nesse episódio, eu achei que a comédia foi mais comedida aí. Eles trabalham muito com a claque, que é aquelas risadinhas de fundo. Sim. Quando alguém fala alguma coisa engraçada. Mas teve menos nesse, não teve? Então, na verdade, ela cobre muitas das surpresinhas e das dicas que são dadas de fundo em momentos que eles estão falando absolutamente sério. E você vê a galera dando aquela risadinha de fundo. Sim, isso já teve no segundo. Então, assim, é aquele tipo de coisa que faz uma sugestão e aí deixa leve, mas você que percebeu o subtexto ali, percebe que, na verdade, a claque tá ali só pra te enganar, pra te levar por um outro caminho. A gente já tinha visto o local que aparece nesse episódio aqui no trailer. Mas agora ficou claro que aquilo ali é como se fosse uma espécie de bolha de realidade, que a gente não tem exata noção do tamanho, a extensão que tem esse lugar. Mas o que acaba acontecendo é que a gente recebe aí algumas influências de outras obras, e a primeira que vem à mente não tem como escapar, o Show de Truman. A outra ideia que eu vejo que tem uma ligação ali é a do Inception. Você lembra que dentro desse filme do Nolan é dito que as personagens que estão dentro do sonho, que são geradas pelo subconsciente da pessoa, quando começam a sentir que existe algo quebrando aquela realidade proposta pelo sonhador, elas começam a funcionar como se fossem uma espécie de sistema imunológico que se vira contra o invasor? Concordo, porque na semana passada a gente estava pensando que talvez todos os personagens fossem criação dela. A gente começou a ter pistas de que algumas pessoas têm bastante consciência de que elas estão presas ali. Quando eles estão falando a respeito dos nomes que são escolhidos para os filhos, Bill vem de William, né? Ele está falando do William Shakespeare, e ele chega a citar que o Shakespeare já chegou a dizer que o mundo é um grande palco e as pessoas, os homens, são atores ali. De novo, a gente tem a série dando essas pinceladas de pequenas autoconsciências para referenciarem esse negócio de que aqueles personagens sabem que estão num mundinho de faz de conta. Pois é, mas aí a gente fica agora com algumas coisinhas plantadas que talvez tenha a ver com o tal Ralph. Eu falei também isso na semana passada. Que nunca aparece e é o tal marido lá da Agnes. E se a gente de fato tiver o tal Mephisto nessa história, qual é o objetivo dele? Pegar as crianças pra ele assim que possível? Talvez, né? Porque isso seria compatível com o que a gente teve nos quadrinhos, enquanto adaptação. A gente tem os comerciais, dessa vez a gente tem mais uma coisa ali falando sobre um sabão da Hydra. Exatamente, novamente falando aí sobre, você quer viajar, você quer ter um momento só pra você, pra esquecer dos seus problemas. Eles são bem diretos em relação a isso. Se é que ela tá fazendo por livre e espontânea vontade, ainda que inconscientemente, essa realidade toda, que existem coisas que mostram que talvez ela esteja sendo manipulada. Que ela não esteja fazendo aquilo 100% porque tá afim. Tem uma série de produções que acabam lidando com isso da seguinte forma. Mesmo personagens muito poderosos que são capazes de lidar com alterações da realidade ou de repente trazer coisas do nada e brotar com coisas e tal, às vezes tem um certo impedimento moral que é trazido para lá, que é como se eles são capazes de fazer muita coisa, mas não lidam com o assunto vida. Eles não geram vida. Então, por exemplo, a gente já tinha tido as borboletas daquele mobile que ficaria em cima do bercinho que tinham criado vida. E a gente tem a pintura na parede da cegonha, que acaba virando um bichinho de verdade que fica ali e tal. Naquelas de toda hora querendo aparecer na frente da Geraldine e a outra tentando enxotar, aquele negócio todo que gera aquela graça ali e tal, mas não é só pela graça. Sim, eles estão deixando mensagens. Né? Tem alguma coisa naquele conflitinho ali que está trazendo informações, está trazendo mensagens. Então, assim,
quem é que teria, se é que eles estão seguindo esse caminho? De repente eles estão indo por um outro caminho, que a minha teoria vai por água abaixo num instante. Mas quem é que teria mais condições de lidar com coisas que geram vida mesmo do nada? Se não são criaturas divinas, talvez sejam criaturas do outro lado, né? Então seria isso uma indicação? Tem gente apostando que as borboletas, por exemplo, já seriam obra de um dos filhos dela ainda no ventre, que talvez tenha até mais poderes que ela. Mas mesmo esta criatura estaria no mesmo patamar que ela, de que não poderia simplesmente gerar vida do nada? E se esta criança, ainda não nascida, tivesse uma mãozinha dos seus poderes roubarem nas regras do jogo e fossem poderes vindos do fragmento da alma de um demônio? Como, por exemplo, nas HQs. A gente vê que tem uma série de outras pistas sendo colocadas de que algumas pessoas estão espertas para o que está acontecendo à sua volta, mas em alguns momentos essas pessoas ficam travadas numa ação que está acontecendo ali que elas não concordam, mas também não podem fazer nada a respeito. Dá a impressão de que quando ela não está prestando atenção nessas pessoas, essas pessoas têm essa consciência, talvez longe dela, ou enfim. Tanto o médico, por exemplo. Talvez o médico ali, quando ele disse que vai viajar, ele estava tentando fugir. E o cara começou a cortar o mato lá com aquela ferramenta e começou a cortar o murinho e tal. E aí ele faz aquela cara de... O Visão, né? Fala pra ele... Acho que você exagerou, tá cortando o muro aí. Ele... acho que tô. E continua. Mas não é nesse momento que ela tá tendo as contrações, porque ela começa a perder o controle quando ela tá tendo a tal das contrações. Então mas talvez... O importante que eu vejo na cena é que você vê que os dois têm consciência. Na última cena. Mas sim. Eles não estão conseguindo fazer nada e parecem estar com medo. Isso que eu ia comentar. A cara dele, quando... No momento que eles estão conversando e o Visão chega e fala, não, mas do que vocês estão falando? E por um momento ele pensa em contar a verdade... é que... Aí ele fica assim e a vizinha faz aquela cara de não, pelo amor de Deus, não fala nada, não fala nada, não fala nada. E aí ele volta. A cara que ele faz de medo, de que algo muito grave está acontecendo ali, sem dúvida. De arrepiar. Mas a gente tem as coisas transitando entre esses dois estados. O estado onde tem uma consciência alta do que está acontecendo. A Geraldine acaba chegando nesse momento de lucidez que eu estou falando ao ponto de quebrar completamente o personagem muito e virar para ele e falar, ele foi morto pelo Ultron, não foi? E naquele momento a Wanda ainda tá um pouco presa nesse negócio de entre o Caio lá e ela fala, o que você disse? Pois é. E aí a gente chega na parte onde vale a pena citar. Você notou que o Visão não está agindo como o Visão? Sim. E quando ele fala nos filmes, né, o Visão oficial, ele fala de uma forma calma. Ele não parece ser tão emocional que nem ele aparece. Exatamente. Quase desesperado em certos momentos. Exatamente. Ele tá na parte que descobre que ela tá grávida e vai ter nenê daqui a poucas horas, né? Ele perde totalmente o controle. O Visão, né? O original não faria uma coisa dessa. Mas o que me chamou a atenção também... a gente já tinha discutido isso da semana passada, é o fato de que ele, mesmo estando longe dela, ele tem consciência das coisas que estão acontecendo, que está quebrando aí a realidade. Então, talvez seja mesmo, né, pensando aí que ele é uma criação dela... Talvez ele seja a única, né? Talvez todo o resto das pessoas que estejam ali são pessoas que estavam... Não sei se escolhidas de forma randômica, mas ou estavam num raio da bolha que ela escolheu cria. aquela cidade, né? Porque a gente vê no final que a cidade realmente existe. Sim. O que me faz crer que talvez no próximo episódio ou próximos episódios a gente comece a passar mais tempo do lado de fora. Eu também acho. Mas só voltando do Visão que a gente não terminou. Me dá a entender mais ainda nesse episódio que o Visão seja o lado dela... né, inconsciente, dizendo, você está fazendo besteira. E ele morreu, então será que ele é uma recriação? Será que ela arranjou um jeito de roubar o corpo dele? Será que eles pegaram aquele backup que ficou em Wakanda, que tinham feito dele? Nos quadrinhos, o Visão tinha recebido a matéria-prima ali para gerar a mente dele de um outro super-herói chamado Wonder Man, ou Magnus.
E aí eu fico me perguntando se eles vão trazer esse personagem. E por falar em novos super-heróis, a Mônica Rambeau, que é essa personagem aí, que vai lá como a Geraldine e tudo mais, a gente sabe que ela também é uma super-heroína da Marvel, nos quadrinhos. A vez em que ela ganha, a história de origem dela envolve dela receber os poderes que ela tem vindo de uma máquina lá que estava sendo criada, que tinha a ver com também esse negócio de controlar a realidade, que tinha a ver com uma energia diferente. Será que a energia dela? Que olha só que interessante. Pelo que eu pesquisei, tinha a ver com um ditador sul-americano. Então vamos colocar o cara como um estrangeiro. Será que aqui eles não vão substituir esse tal ditador americano ou sul-americano por uma pessoa que está ditando regras que alteram a realidade e é estrangeira? Eu imagino que talvez algo que possa ser explorado ali seja algo do tipo ela passar por tudo isso, gerar essas crianças. Talvez a gente até veja eles adolescentes, grandinhos. O que poderia até gerar novos personagens que eles também se tornam 2 super-heróizinhos, e eles irem para os jovens Avengers. Já são personagens extras para você plantar aí numa outra equipe jovem. A gente sabe que a filha do Gavião Arqueiro logo tá vindo aí, que também vai fazer parte dessa, né? Ela vai aparecer lá. Então, outros personagens acabam se tornando elegíveis para fazer parte dessa formação dos Vingadores com uma galera mais jovem. Se ela já surtou com as coisas que apareceram até agora, imagina o que acontece se tirarem as crianças dela. Será que aí, para resolver esses problemas, a gente vai precisar da chegada do Mago Supremo? Do Doutor Estranho? Eu tô começando a achar que ele vai aparecer nessa série. Mas ela tá escalada para participar da história do filme dele. Então, será que lá ela não vai ser a vilã? E, finalmente, quando acaba o episódio ali e o Visão chega, ele já tá com a cara dele mesmo para se apresentar pros filhos, aquele negócio todo. Ele acaba perguntando cadê a Geraldine. Ela diz, ela teve que ir embora, né? Que foi aquele momento em que você vê que ela foi retirada, foi arremessada lá pra fora. Como se quando a Wanda não gosta de alguma coisa, ela age pra voltar a colocar as coisas nos eixos que pra ela são confortáveis. E talvez a cena mais importante a respeito disso tenha sido a cena em que ele estava notando que tinha algo errado e vai dizer pra ela. Parece que dá um bug ali, um glitch, e ele volta pra trás. O que a gente já tinha visto acontecer no outro episódio, quando ela rebobina, tem cara de fita rebobinando. E aqui simplesmente é como se fosse um corte seco, abrupto, onde você vê partindo da mesma cena, mas com um final diferente. Onde dessa vez ele conversa com ela até o final, como se aquela dúvida, aquele questionamento tivesse sido apagado artificialmente dele. E ele prossegue levando a coisa do jeito que ela gostaria de ouvir. Quando a Geraldine chega lá do lado de fora, a gente vê que ela já vai ser abordada por um monte de agentes ali da espada, né? Que vão cercando ela, estão chegando ali pra ver o que tá pegando. Creio eu que não seja uma galera inimiga, eles devem estar tipo indo ver o que aconteceu com ela, apesar de chegar gente armada perto dela, que ela é meio cara de procedimento padrão, então eu não diria que necessariamente ela está enrascada por ter caído ali. Talvez. Mas se a gente notar, nesse momento, o formato da tela muda. Sim. Daquela coisa mais quadradinha, do 4x3, vai para um formato widescreen, que tem esse negócio de estar deixando claro pra gente que agora a gente vai ter um outro lado da história. E é aí que tá aquele ponto da parte onde eu falei, que é interessante a gente começar a ver as coisas do lado de quem tá monitorando ela e tal, né? Tem tanto personagem ainda para aparecer, tanta explicação para ser dada, não tem condições da gente se manter lá dentro o tempo inteiro. Eu tenho para mim que muito do que a gente viu nos trailers foi só bem uma provocação mesmo, algo que faz com que a gente mantenha o nosso interesse em alta, porque eles não iam entregar o ouro pro bandido assim do nada, né? Tem um bocado de coisa, tem vários episódios pra vir pela frente, e não dá pra você fazer a história fazer todo o sentido que ela tem que ter se a gente se manter lá dentro dessa bolha meio show de Truman até o final. O que você acha? Quer fazer suas considerações finais? Eu acho que no próximo episódio ainda vai um pouquinho, talvez metade aí do episódio ainda nesse sitcom, talvez década de 80, né? Já que estamos cada episódio uma década. Se nesse rumo, eu acho que é justo dizer que sim. A gente viu mais uns trailers aí do episódio que mostra que vai ter uma festa de Halloween.
E eu acho assim que vai ser muito pouco disso, porque a gente vai começar a ver esse outro lado, como você falou, e acho que vai cada vez aparecer mais problemas para Wanda dentro desse mundinho que ela criou, mostrando ou chamando a realidade para ela. Eu acho que vai ficar bem mais sinistro, até porque o tema vai ser Halloween. Talvez eles vão juntar as duas coisas aí, né? E vai ficar bem mais sinistro, bem mais Quem tem que ser bruxa já vai vir de bruxa. Ela parece de bruxa, então. Pois é. Eu acho que vai ficar bem mais sinistro. E talvez daí em diante a gente vá ver esse mundinho da Wanda todo desmoronado e as consequências disso. Pessoal, olha só. Como a gente falou no começo, nós não somos os maiores conhecedores dos quadrinhos. Então, se algum de vocês que está assistindo for, cai aqui nos comentários trazendo as teorias de vocês, todas as referências que a gente talvez não tenha pego, o que vocês acham que vai acontecer. Curtiram o vídeo? Gostaram de bater esse papo com o casal mais simpático do YouTube? Então vem pra cá, vem fazer parte da nossa família na tela, inscreva-se no canal, ajude a gente a chegar nos nossos primeiros 1000 inscritos. Deixa o joinha, né? Se vocês gostaram do vídeo, dá esse apoio, dá essa força pra gente tornar o canal mais relevante, ser indicado para mais pessoas. Se quiserem compartilhar com alguém que vocês acham que também vai gostar, sintam-se à vontade, isso vai ser uma grande ajuda pra gente. Comentem, façam seus comentários, o que vocês acharam da gente aqui falando, o que vocês gostariam que a gente falasse, o que vocês pensaram do episódio, o que vocês esperam do próximo episódio. Conversa com a gente aqui e a gente conversa com vocês de volta no próximo. E a gente se vê semana que vem, combinado? Então, gente, aí ó, tem outra indicação para vocês escolherem mais coisas do canal para continuar vendo o nosso conteúdo. Até a semana que vem, um forte abraço. Tchau, tchau. E falou.